Acabamos de acompanhar mais um painel. Consumidores e compradores. Eu vou conversar com uma das palestrantes, a Fátima Merlin, diretora de varejo. O que você poderia destacar da sua palestra? Principalmente que nem sempre quem usa ou consome o produto é de fato quem compra. E daí a importância de entender e conhecer toda essa dinâmica entre compradores e usuários. Porque muitas vezes a compra em si, quando ele vai ao ponto de venda e decide o que comprar, que marca, enfim, é muito diferente de quando quem é que está utilizando cada um dos produtos ou marcas. Entender não apenas o consumidor, mas também comportamento, quem é o shopper, onde ele vai, que canal, o que ele compra em cada um do canal, quanto gasta, qual é a frequência, isso tudo ajuda a potencializar e a desenhar ações assertivas para convertê-lo. Então, qual que é a embalagem adequada, se eu faço uma promoção, que tipo de promoção seria mais efetiva, como comunicar com esse consumidor, esse shopper que está lá no ponto de venda. Enfim, você consegue trabalhar melhor todas as ações de marketing de uma maneira mais efetiva. Mais um palestrante, Pedro Camargo, que é consultor em biologia do comportamento do consumidor. O que você poderia destacar da sua palestra? Então, eu vim apresentar e mostrar que nós não podemos só olhar o consumidor pelas ciências sociais, pela psicologia, antropologia, sociologia, mas temos que olhar o lado biológico dele. Eu falo, se a gente vai estudar uma planta, tem que entender de botânica. Como é que nós vamos analisar o comportamento do ser humano sem entender biologia? Os hormônios estão influenciando o comportamento, fundamentalmente na mulher, a genética influencia o comportamento, os neurotransmissores, a quantidade de neurotransmissores que a gente tem influenciam o comportamento. Então, na verdade, a minha função é pleitear que o profissional de marketing comece a olhar para a biologia, e entender que tem aspectos internos nossos que decidem uma compra. Marcelo Doria, que é empresário e especialista pela Fundação Getúlio Vargas em varejo. Fala para mim da tua palestra de hoje. Eu procurei abordar conceitos de varejo relacionado com o público da classe C, utilizando a experiência prática do dia a dia, E nós apresentamos aqui na feira, e inclusive isso foi um sucesso total, a melhor faculdade de varejo do mundo. Inclusive você acaba de ganhar uma inscrição. Qual é? É a FABABA. A FABABA é a Faculdade Barriga no Balcão. Então todo varejista ele deve estar inscrito na FABABA, porque através de exemplos práticos, através de experiência prática, nós conseguimos identificar qual é a necessidade dos consumidores e a partir dessas necessidades nós desenvolvemos soluções para atendê-los cada vez melhor. Eu fui abordado e as pessoas perguntando, nós temos que colocar um autoatendimento para a classe C? Depende do formato da loja, mas é entender qual é a necessidade e a vontade do consumidor. A importância do tema é relacionar a classe C, desenvolver soluções para essa nova classe social, para essa nova classe econômico-social, que apareceu nos últimos anos e que todo mundo quer entender e quer atender esta classe. Eu vou conversar com o mediador deste painel, consumidores e compradores, o Edgar Barque, que também é professor de marketing da FGV. Fala para mim o que você poderia destacar desse painel. Acho que esse painel foi muito rico porque ele trouxe 3 concepções bem diferenciadas de como a gente pode entender esse comprador ou esse consumidor. No primeiro a gente teve a Fátima da Cantor, que falou muito de quem é esse shopper, quem é esse comprador, quem é esse consumidor, o que ele compra, como ele vai às compras. Então ela deu uma ideia muito geral do comportamento deste consumidor. Depois veio o Pedro, que foi um pouco mais no íntimo desse consumidor, falando mais de como que esse consumidor pensa, como que é o raciocínio, se é que existe algum raciocínio por trás dessa compra. Então, por que esse consumidor compra, o que ele pensa, o que está no cérebro dele ao comprar, o que ele imagina que é super importante, que não necessariamente é tão relevante, mas o que está por trás dessa compra. E por fim, veio o Marcelo Doria falando com um exemplo extremamente prático de como você pode, no seu dia a dia, observar que algumas questões que são super simples, mas que indicam muito de quem é o seu consumidor e de como você pode atendê-lo da melhor forma. Então ele mostrou como uma simples observação de coisas simples, de como onde está o sol, podem ser importantes no dia a dia
dia de como você vai montar sua loja, de como você vai apresentar sua loja, ou de como você vai vender seus produtos. Então você juntando as 3 palestras deu um panorama bastante amplo de realmente quem é este consumidor, de quem é este comprador, o que diferencia esse consumidor e aquele que vai comprar, então como que é o comportamento de um, o comportamento de outro, indo mais a fundo no porquê que ele compra e essa observação do dia a dia, que é o dia a dia do varejista que ele pode entender e atuar melhor com esse consumidor.